A história começa com Homem-Aranha dizendo que a cidade de Nova York está em paz. Isso é algo extremamente estranho, e rapidamente essa paz acabou. Homem-Aranha começou a ser atacado por morcegos robôs. Eles o perseguem através da cidade e explodem assim que se aproximam. De repente, um outro tipo de explosivo foi arremessado em direção ao Homem-Aranha, e nesse momento o super-herói percebeu que quem estava o atacando era um de seus maiores inimigos, o super-vilão Goblin, que por acaso é o pai de seu melhor amigo, Harry Osborn. O super-vilão está atacando Homem-Aranha impiedosamente, e o super-herói está triste pois seu dia perfeito foi completamente arruinado. O Goblin continua o perseguindo através da cidade enquanto tenta destruí-lo, mas Homem-Aranha é forte o suficiente para combatê-lo e depois arremessá-lo contra um prédio. Ainda assim, o Goblin não foi eliminado, e para poder escapar dali, ele causou uma distração, destruiu os pilares de um outro edifício, e Homem-Aranha teve que parar a luta para defender as pessoas. Enquanto ele segurava todo o prédio com seus músculos, o Goblin se aproximou, dizendo que tem um compromisso de família para participar agora e vai ter que ir embora. Homem-Aranha percebeu o que ele quis dizer e ficou desesperado. Ele então foi soterrado pelos escombros, mas pouco tempo depois foi salvo por seus amigos super-heróis. Ele contou tudo o que aconteceu com o Goblin e disse que essa reunião de família deve ser alguma coisa a ver com o filho dele. O Goblin deve estar atrás do Harry e o Homem-Aranha vai ter que fazer alguma coisa. Mesmo que os dois não estejam conversando muito, ele precisa ajudar seu melhor amigo. Utilizando sua identidade verdadeira como Peter Parker, o Homem-Aranha foi visitar seu amigo Harry para que os dois fossem juntos para a escola. Enquanto estavam juntos na limusine dele, os dois começaram a conversar. Peter disse que esse tempo que eles estão afastados foi muito longo e ele gostaria de fazer as pazes com seu amigo. Isso é verdade, mas nós sabemos que ele também está ali para tentar proteger o Harry. Peter Parker estava até mesmo prestes a revelar sua identidade secreta como Homem-Aranha, quando de repente o carro onde eles estavam foi atacado pelo Goblin. Peter conseguiu tirar seu amigo Harry lá de dentro, mas esqueceu a mochila com seu uniforme lá dentro do carro. Agora ele vai ter que continuar defendendo seu amigo sem poder utilizar seus poderes, mas por sorte ele já havia combinado com seus colegas super-heróis e eles chegaram para ajudá-lo. Só que assim que eles começaram a atacar o Goblin, foram surpreendidos por uma arma secreta. O supervilão conseguiu prender todos com um campo de força e eles nem fizeram nada. O Goblin continuou seguindo Peter Parker e Harry Osborn e conseguiu encurralá-los. Harry achou que seu pai estava atrás dele e se ofereceu para se sacrificar para salvar seu amigo Peter Parker, mas na verdade vemos que o Goblin não desejava seu filho. Ele o arremessou para longe e foi atrás do próprio Peter Parker. O Goblin o desmaiou com uma descarga elétrica e quando Peter acordou, ele estava preso em uma espécie de cadeira dentro do esconderijo secreto do Goblin. O supervilão lhe deu as boas-vindas e o chamou de filho. Peter Parker não entendeu nada e o Goblin revelou que Peter Parker é o filho que ele sempre quis ter. Harry Osborn apenas compartilha uma parte de seu DNA e nada além disso. Peter Parker é mais inteligente, muito mais obstinado e por ser um garoto fraco e indefeso, ele com certeza vai gostar dos superpoderes que irá receber agora. Segundo o Goblin, ele será uma criação muito maior do que o próprio Homem-Aranha. O supervilão então injetou Peter Parker com uma espécie de solução desenvolvida por ele mesmo. Peter acha que será transformado em algum tipo de monstro e logo essa transformação começa. Uma espécie de organismo vivo começa a cobrir o corpo do Homem-Aranha e ele se transforma em algo aterrorizante. Essa nova criatura começa a destruir todo o laboratório do Goblin, mas o supervilão consegue controlá-lo utilizando sua luva de descargas elétricas e aproveita para chamá-lo de Carnificina. O Goblin então percebeu que o Homem-Aranha ainda estava vivo, pois apareceu nas filmagens ao vivo da televisão e mandou que o Carnificina fosse até lá destruí-lo. Assim que ele conseguir fazer isso, se tornará parte da família. Vemos então que Harry Osborn estava no alto de sua cobertura na cidade de Nova York conversando com Nick Fury. Ele contou tudo o que aconteceu e os outros super-heróis não entendiam por que o Goblin resolveu levar Peter Parker embora. O pior é que eles sabem que Peter não conseguirá se defender sem seu uniforme, pois revelará sua verdadeira identidade. De repente, Harry percebeu que alguma coisa estava se aproximando e ficou com medo. Parecia muito o Venom. Logo, o Carnificina invadiu aquele lugar, derrotou todos os agentes da SHIELD e no final até mesmo derrubou Nick Fury. Todos perceberam que aquele não é o Venom,
Venom. É o simbionte, porém foi modificado e Harry sabe que é seu amigo Peter Parker que está ali. Carnificina ataca todos os super-heróis. Ele quer destruir todo mundo, afinal foi ordenado pelo Goblin. Punhos de Ferro diz que esse Venom está muito diferente, mas o que importa é que ninguém consegue derrotá-lo. Carnificina vai derrubando todos os super-heróis. Ninguém é forte o suficiente para vencê-lo. Quando ele estava prestes a eliminar um desses super-heróis, Harry Osborn conseguiu chamar sua atenção. Ele implorou para que seu amigo parasse e depois tentou conversar com o próprio simbionte, dizendo que os dois já foram uma única pessoa. Eles ainda são amigos, são família, e esse simbionte precisa abandonar o corpo do Peter Parker para se juntar a ele. Vemos que foi isso mesmo que aconteceu. O simbionte saiu do corpo do Peter e entrou no corpo do Harry Osborn, se tornando o Venom. Agora, Venom quer acabar com essa história de uma vez por todas, eliminando seu próprio pai. Ele foi direto até o esconderijo do Goblin e o Homem-Aranha utilizou seu uniforme para segui-lo. Ele queria convencer o Venom a não fazer isso, mas como não tinha outra escolha, resolveu oferecer sua ajuda, dizendo que sozinho Venom não conseguiria derrotar o Goblin. Vemos que o simbionte aceitou a ajuda, mas disse que seria apenas essa única vez. Ele então arremessou o Homem-Aranha para dentro do esconderijo do Goblin e a luta começou imediatamente. Venom chegou logo em seguida e o Goblin achou que aquele era o Peter Parker, mas quando se aproximou, percebeu que era o Venom. Na verdade, esse é o seu filho ruim, o Harry Osborn, que está ali para provar que ele é poderoso de verdade, destruindo seu próprio pai. O ataque começou e o Goblin tentou fazer Venom obedecê-lo, mas isso não funcionou. A luta entre os dois é impressionante, mas o Goblin ainda tem a vantagem. Ele está prestes a eliminar tanto o Venom quanto seu próprio filho, mas Homem-Aranha conseguiu impedi-lo. O Goblin tentou atacá-lo, mas Venom o pegou por trás. Ele consegue segurá-lo por tempo suficiente para o Homem-Aranha voltar e atacar o Goblin também, mas nesse momento, o próprio supervilão conseguiu remover um pedaço do simbionte do corpo de seu filho. O jovem implorou para que ele parasse e o Goblin realmente parou. Ele agora vai tentar fugir, mas foi pego pelo Homem-Aranha e pelo Venom. Agora, Venom vai destruir o Goblin para que seus problemas acabem para sempre. O Homem-Aranha tenta convencê-lo a não fazer isso, e enquanto eles estão discutindo, o Goblin conseguiu se levantar. Ele diz que pode tomar conta de si mesmo, não precisa da ajuda do Homem-Aranha, e a luta recomeça. É um combate impressionante. O Homem-Aranha acabou caindo, mas aproveitou para enviar sua localização para seus colegas super-heróis que chegarão para ajudá-lo. O Homem-Aranha já tem um plano montado. Vemos que Harry, junto do Venom, conseguiu finalmente derrubar o Goblin, e agora vão eliminá-lo. Mas de repente, Peter Parker apareceu sem o uniforme para tentar convencer seu amigo a desistir de tudo isso. Venom o atacou, mas Peter Parker disse que eles não podem desistir das pessoas que se importam com eles. Venom diz que seu pai é um monstro que precisa ser destruído, e ele mesmo também é um monstro, mas Peter fala que ele na verdade é seu amigo, seu melhor amigo. Eles são família e tem que acreditar que o pai do Harry ainda pode ser salvo. Suas palavras convenceram o Harry, que começou a lutar contra o Venom para voltar a ter controle de seu corpo, e isso funcionou. Ele removeu o simbionte de seu corpo e o colocou num lugar seguro. O Goblin gostou muito disso e achou uma outra coisa muito estranha. Sempre que Peter Parker está por perto, o Homem-Aranha nunca aparece, mas de repente ele foi atacado pelo próprio Homem-Aranha. Na verdade, aquele é o Punhos de Ferro disfarçado, mas o Goblin não sabe. O supervilão conseguiu pegar Harry Osborn para escapar dali com ele, mas antes de ir embora, ele sussurrou para seu filho que está muito orgulhoso dele, e depois o arremessou de volta para os super-heróis. Punhos de Ferro o resgatou e o Goblin fugiu dali. Depois de tudo isso, Nick Fury falou que o Goblin escapou, mas eles conseguiram capturar o Venom. E para a felicidade de Peter Parker, Harry Osborn agora quer voltar a ser seu melhor amigo. Depois disso, quando vemos o Homem-Aranha de novo, ele já está apanhando muito para o imparável Juggernaut. É impossível Homem-Aranha derrotar um ser tão poderoso, virtualmente imparável e indestrutível. Por causa disso, o máximo que ele pode fazer é desviar de seus ataques. Isso irrita muito o Juggernaut, afinal, Homem-Aranha nunca fica quieto para ser destruído. E já que não tem mais o que fazer, Homem-Aranha vai testar sua nova invenção, um rastreador. Ele tem o formato de uma pequena aranha e o super-herói conseguiu implantá-lo no capacete do Juggernaut, mas nesse momento ele foi capturado pelo ser imparável. Juggernaut vai amassar o Homem-Aranha até que ele seja destruído.
Mas de repente, o supervilão foi atingido por uma descarga de energia. Acontece que o Homem de Ferro chegou. Homem-Aranha pediu sua ajuda e juntos eles vão combater o Juggernaut. O imparável supervilão saiu correndo em direção aos dois e até o Homem de Ferro teve que desviar. Juggernaut acabou atravessando um prédio inteiro que vai cair por causa desse ataque. Homem de Ferro mandou o Homem-Aranha seguir o Juggernaut enquanto ele salva aquele prédio, mas Homem-Aranha não lhe deu ouvidos e ficou lá para ajudar a estabilizar a estrutura do prédio. Quando voltou, Homem de Ferro ficou irritado. Homem-Aranha não seguiu sua ordem e por causa disso o Juggernaut escapou. Homem-Aranha diz que está tudo bem, pois ele implantou seu novo rastreador no Juggernaut, mas quando foi tentar obter sua localização, Homem-Aranha não conseguiu. Parece que sua nova tecnologia tem alguns defeitos. Homem de Ferro diz para o Homem-Aranha que ser um super-herói não significa ter os melhores equipamentos. O superpoder do Homem de Ferro, por exemplo, está dentro de seu cérebro, não em sua armadura. Ele diz que da próxima vez, Homem-Aranha deve escutar suas ordens e depois saiu voando dali. Envergonhado, Homem-Aranha foi até as indústrias Stark pedir perdão para o Homem de Ferro. Lá dentro, ele foi atacado pelas máquinas do lugar que também estavam atacando todos os funcionários. Homem-Aranha teve que salvar essas pessoas e depois tentou utilizar suas teias para derrubar aqueles equipamentos, mas ele não está conseguindo. Um dos equipamentos vai tirar sua vida, mas Homem de Ferro apareceu bem nesse momento para salvá-lo. Ele mandou Homem-Aranha esperar naquele lugar enquanto o próprio Homem de Ferro vai investigar o que está acontecendo. Homem-Aranha mesmo assim foi atrás dele. Homem de Ferro foi pro lugar errado. Homem-Aranha é quem foi pro lado certo. Um dos funcionários das indústrias Stark criou um equipamento que pode controlar qualquer tecnologia e deseja se vingar do Tony Stark, afinal, ele nunca lhe ouve quando diz que tem uma nova invenção. Homem-Aranha diz que esse homem não pode colocar pessoas inocentes em risco, e nesse momento o próprio Homem de Ferro apareceu. Seu funcionário disse que perdeu a paciência. Ele já disse que sua nova invenção funcionaria, mas Homem de Ferro sempre está ocupado demais para conseguir uma reunião. E até mesmo Homem-Aranha tenta defendê-lo, dizendo que o Homem de Ferro está ocupado salvando o planeta quase todos os dias. O próprio Homem de Ferro disse para seu funcionário que não estava interessado em sua invenção e disse que ela ainda não estava pronta para ser testada. Ele estava certo, pois a invenção desse homem acabou de causar muita destruição. Mas aí o jovem fala que não queria machucar ninguém, ele apenas queria provar que sua tecnologia pode controlar qualquer tipo de tecnologia no planeta Terra. O Homem de Ferro diz que realmente é muito impressionante, porém, seu funcionário chamado Michael vai ser demitido. O homem fica em choque, ele provou que sua invenção funciona, mas o Homem de Ferro fala que na verdade ele apenas provou que é um maníaco que não pensa na segurança das outras pessoas. Michael coloca a culpa de tudo isso no Homem-Aranha e disse que quando dominar toda a tecnologia do mundo, ele vai se vingar do Homem de Ferro. Mas como o super-herói duvidou de sua capacidade, Michael ligou seu equipamento na maior potência. Ele começou a brilhar e de repente desapareceu. Aconteceu uma espécie de explosão e o Homem de Ferro foi imediatamente investigar o que aconteceu. Michael estava desenvolvendo uma espécie de dispositivo que funcionava a nível subatômico. Também haviam muitas outras partes extremamente complicadas. Homem-Aranha não entendeu nada e pediu para que o Homem de Ferro explicasse de um jeito mais simples. E o homem explicou que a máquina criada pelo Michael parece ter separado os átomos do corpo dele como se fossem folhas de uma árvore. Talvez, se o Homem de Ferro se concentrar o bastante, ele pode reconstruir o corpo do Michael um átomo por vez. Homem-Aranha resolveu ir embora para deixá-lo trabalhando mais à vontade, e antes que ele fosse, Homem de Ferro o lembrou que a tecnologia não é o mais importante, o que importa é como você usa a tecnologia. Vemos então que Homem-Aranha foi utilizar os laboratórios das indústrias Stark para renovar a tecnologia de seu novo rastreador. Ele fez várias modificações, e no momento que ele atualizou o sistema, vemos que aconteceu alguma coisa, mas Homem-Aranha não entendeu o que foi. Ele então saiu dali para encontrar o Juggernaut e testar seu novo rastreador. O Imparável estava lá na cidade destruindo tudo e Homem-Aranha se aproximou mais uma vez. Só que agora Juggernaut falou que o Homem-Aranha é trabalho demais para pouca recompensa e resolveu deixá-lo para trás. Porém, o super-herói o seguiu e conseguiu implantar seu rastreador nele. Mas nesse momento algo impressionante aconteceu. O rastreador começou a se multiplicar infinitamente. Juggernaut ficou desesperado. Ele quebrou uma bitola
betoneira e utilizou o concreto que saiu lá de dentro para se livrar daqueles rastreadores. Homem-Aranha ficou muito assustado e foi até as indústrias Stark pedir desculpas mais uma vez para o Homem de Ferro, pois ele fez besteira com a tecnologia. Mas quando chegou, uma explosão aconteceu. O Homem de Ferro já estava sendo atacado pelos rastreadores do Homem-Aranha e perguntou o que foi que ele fez. Enquanto os dois conversavam, uma gigantesca criatura se formou com muitos rastreadores e o Homem-Aranha não entende o porquê isso está acontecendo. Ele então contou para o Homem de Ferro que utilizou os laboratórios das indústrias Stark para melhorar a tecnologia de seu rastreador. O Homem de Ferro falou que ele transformou seus rastreadores em objetos capazes de se replicar com nanotecnologia e destruí-los só vai fazê-los se multiplicarem cada vez mais. Eles estão consumindo o material da armadura do Homem de Ferro para crescer e o Homem-Aranha teve uma ideia. Ele utilizou sua moto para puxar o Homem de Ferro para longe daquele lugar e isso funcionou. Mas infelizmente a armadura começou a dar problemas e os rastreadores voltaram. O Homem de Ferro precisa voltar para seu laboratório e saiu voando dali. Homem-Aranha o seguiu com sua moto e o Homem de Ferro atravessou a parede do laboratório. Felizmente, os rastreadores sumiram, mas o Homem de Ferro não está feliz pois ele acabou de atravessar várias paredes feitas de titânio sólido e destruiu muitos equipamentos extremamente caros. De repente, os rastreadores começaram a surgir na frente deles e formaram uma nova criatura. Essa criatura começou a atacar os dois super-heróis e o Homem de Ferro percebeu que tem alguma coisa controlando esses rastreadores. Quem está fazendo isso? O ataque continuou. O Homem de Ferro teve que salvar Homem-Aranha e eles foram até a sala onde ele guarda suas outras armaduras, que estavam todas destruídas. Ele perdeu anos de trabalho e o Homem-Aranha pediu desculpas. Ele não queria que nada disso acontecesse. Mesmo assim, o Homem de Ferro falou que a tecnologia perdida não importa. Na verdade, o que existe dentro dos super-heróis é o que vale de verdade. De repente, os rastreadores começaram a invadir aquele lugar. Eles disseram que se tornaram uma nova espécie de tecnologia que poderá controlar o mundo inteiro. E o Homem de Ferro percebeu nesse momento que aquele era o Michael. Ele diz que fez o que o Homem de Ferro tinha medo de fazer. Destruiu seu próprio corpo humano para se fundir à nanotecnologia e se tornar mais poderoso do que qualquer um do planeta. Ele agora é a encarnação da tecnologia e atacou os super-heróis. A armadura do Homem de Ferro está dando defeito e o Homem-Aranha teve que salvá-lo. Ele distraiu o Michael e saiu correndo dali. Isso comprou tempo suficiente para o Homem de Ferro misturar várias armaduras para consertar o defeito. Michael se aproximou deles e disse que vai continuar se replicando até destruir o planeta inteiro. Ele então se dividiu para combater os dois super-heróis ao mesmo tempo. A armadura do Homem de Ferro já está dando defeito. Eles têm que acabar com isso logo. Michael nunca para de aumentar de tamanho e a luta foi para o lado de fora do laboratório. O Homem de Ferro está sendo derrubado e Michael conseguirá esmagá-lo com toda a facilidade. Mas Homem-Aranha apareceu para defender seu amigo. Mesmo assim, ele não é o suficiente para derrotar o Michael. Ele está aumentando cada vez mais de tamanho. Mas de repente, os dois tiveram uma ideia. Talvez Homem-Aranha ainda consiga controlar sua tecnologia que o Michael está utilizando. O Homem de Ferro então montou uma espécie de escudo de energia para defender o Homem-Aranha enquanto ele acessava a tecnologia de seus rastreadores. E realmente isso funcionou. Ele conseguiu controlar alguns rastreadores, mas não tem energia suficiente para controlar o resto. O Homem de Ferro vai resolver esse problema. Ele passou um pouco da energia de seu reator Arc para o Homem-Aranha e com ela ele pôde utilizar sua própria tecnologia ao máximo. Os dois caíram dentro do monstro e lá dentro Homem-Aranha ejetou toda a energia de sua tecnologia e ela desativou todos os rastreadores. O Homem de Ferro teve que admitir que foi culpa dele, afinal um de seus funcionários quase destruiu o mundo. Mas mesmo assim, ele não vai contar para ninguém. Suas máquinas destruíram todos os rastreadores do Homem-Aranha depois disso e o Homem de Ferro não vai desistir de tentar salvar o Michael. Ele então vai embora, mas deixa o Homem-Aranha limpando todo o laboratório e a história acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!